paz do Senhor, povo de Deus, do Facebook. Nesse momento nós estamos aqui na presença de Deus. Nós vamos fazer um estudo aqui sobre o caminho de Deus, né? Porque muitas das vezes tem pessoas com a Bíblia na mão dentro da igreja, né? E até aparentemente parece que eles estão caminhando no caminho de Deus. Mas como diz a Bíblia, tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu final é amargo, né? Servir a Deus, quando nós dissemos assim, estamos servindo a Deus, é porque realmente nós temos que crucificar a nossa própria carne, para que Deus, para que o Espírito de Deus possa habitar na nossa vida. Então hoje muitas das vezes tem pessoa que ele quer servir a Deus no mundo de Deus, ou Deus e o mundo. Então não tem condições, né? Como diz a Bíblia no livro de São Mateus, ou nós há de amar a um e odiar o outro, como diz a palavra de Deus. Deus não aceita outra pessoa a ser adorado. Ele é o Deus de Já, Senhor dos Senhores. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus um estudo sobre o caminho de Deus. Porque é muito difícil, meus irmãos, nós dizer assim que tem pessoa com a Bíblia na mão e ainda ele não encontrou o caminho de Deus. Pessoas com a palavra de Deus na mão, com a pessoa dentro da igreja, mas muitas das vezes ele não sabe, ele não encontrou o caminho de Deus, vamos dizer assim. Então nós vamos ver alguns versículos aqui da palavra de Deus. Então a leitura é esta: o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? É a igreja X, A, B, C? Não. Qual é o caminho de Deus? É o pastor A, B, C, X? Também não. Então vamos ver aqui o caminho de Deus. O caminho de Deus, ele é estreito. É a primeira coisa que a Bíblia diz sobre o caminho de Deus. O caminho de Deus, ele é estreito. Então o caminho de Deus não é largo, né? Ele não é espaçoso, como Jesus disse no livro de São Mateus, né? Que o caminho apertado é estreito, é o caminho que conduz à salvação. E a porta larga, o caminho largo, é o caminho que conduz à perdição. Então, muitas das vezes nós estamos com a Bíblia na mão e andando no caminho largo, né? E também na porta larga. Porque Jesus, ele é a porta. Então hoje esse estudo aqui é para nós aprender sobre o caminho de Deus. Caminho de Deus. Hoje muitas pessoas estão indo atrás dos milagres, das revelações, mas o mais importante é a salvação. O dom, ele fica. Os milagres desaparecem, as revelações desaparecem, mas a salvação é única. E se você perder, Deus não tem culpa porque você está com a palavra de Deus na mão. Então vamos ver aqui o caminho de Deus. O primeiro item, estreito. Então nós vamos ver lá no livro de São Mateus para nós fazer essa reflexão. Livro de Mateus, capítulo 7, se você quiser acompanhar, capítulo 7, versículo 14. É um estudo sobre o caminho de Deus, tá? Capítulo 7, Mateus, versículo 14. Capítulo 7, 13 e 14. Então, o que a Bíblia diz sobre esse caminho? 7. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. 7. Vamos aqui, 7. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Porque largue a porta, né? Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Né? Então o caminho, ele é estreito. Ó. Os dois caminhos. Por que dois? Tem um que leva para o céu e outro que leva para o inferno.
Então tem que ter 2. Agora, qual nós vamos seguir, isso aí vai depender de nós mesmos, qual nós queremos seguir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram pela porta larga, não é pela porta espaçosa, pela porta larga. É muitas pessoas que entram, muitas das vezes, com a própria Bíblia na mão. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva... Olha, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E a Bíblia diz que poucos encontram esse caminho da porta estreita. São poucas pessoas, né? Pastor, mas eu estou dentro da igreja, eu estou orando a Deus, eu estou buscando a Deus aqui, eu estou falando com Deus. Tudo bem. Mas você precisa definir se o caminho que você está seguindo ele está sendo apertado. Se a porta é estreita. Quando a porta é estreita e o caminho é apertado, o que a Bíblia quer dizer? Que aquele homem, aquela mulher, ele tem que abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que você fazia no mundo lá, antes de você aceitar Jesus, quando você se torna um crente, você não pode fazer mais. Não sei se você está me compreendendo. Então, para nós ser discípulo de Jesus, para nós ser um seguidor de Jesus, não basta só a pessoa estar com a Bíblia na mão ou a pessoa estar frequentando uma igreja. A pessoa tem que abandonar tudo. O próprio Jesus disse, né, na palavra dele, que aquele que não nega a si mesmo, de modo nenhum, ele pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que negar minhas próprias vontades, o meu próprio eu, para que a vontade de Deus ela possa entrar na minha vida. Então esse é o primeiro item, é estar no caminho apertado. Outro caminho, que é o caminho de Deus, é um caminho aberto, né? Não é porta larga e caminho espaçoso, é um caminho aberto. Para quê? Nós vamos meditar, caminho aberto. Você pode pegar a tua Bíblia e ler no livro de Isaías, pegue a tua Bíblia aí, no livro de profeta Isaías, caminho aberto, não é caminho espaçoso e nem porta larga. Nós temos que entender. Caminho espaçoso e porta larga é para o mundo, é que conduz à perdição. Então aqui é um caminho aberto. Isaías 60, capítulo 60. Você pode pegar a tua Bíblia aí, versículo 11. Ó. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia e nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduza com ela aos reis. Então, o que Deus está querendo fazer? Deus quer restituir. O caminho de Deus, a porta de Deus está aberta para você. Deus quer restituir aquilo que você perdeu, aquilo que nós perdemos. A porta de Deus estará sempre aberta para você. Amém? Para que Ele possa restituir. Nunca a porta de Deus está fechada para você. Basta você querer entrar por ela. Amém? Louvado seja Deus. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia nem de noite ficarão, se fecharão. Para que tragam as riquezas das nações e as conduza com ela aos seus reis. Então, qual que é o título da leitura? É a restituição de Jerusalém. Deus quer restituir aquele que está caído, aquele que está perdido, aquele que está destruído. A porta de Deus está sempre aberta para esta pessoa. Basta ele querer. Amém? Nós vamos ver outro item aqui que diz a palavra de Deus sobre... É um caminho novo e vivo. Olha bem,
é um caminho novo e vivo. Então não é porta larga e nem caminho espaçoso. É um caminho novo e vivo. Vamos no livro de aos Hebreus 10, 20. Aos Hebreus aí, você pode pegar a sua Bíblia, aí ó, né? No livro de aos Hebreus, nós vamos achar já, aos Hebreus, deixa eu ver aqui, né? 10, 20. Capítulo 10, versículo 20. O título é Exortação a perseverar na fé. Na fé. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quem? Jesus. Pelo véu, e isto é, pela sua carne. Amém? Então Jesus já rasgou o véu, certo? E te apresentou um novo caminho vivo. Quem que é o caminho? Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus abençoe a nossa irmã Daniela que está conosco aí. Nossa irmã Daniela Silva, Deus abençoe, viu, irmã? Por estar aí nos cooperando conosco aí, com essa live. É muito importante nós aprender da palavra de Deus. Então, primeiro, caminho estreito, um caminho aberto e um novo caminho, novo e vivo. Então, Deus quer mostrar um novo caminho para você e um caminho vivo, que é Jesus. Quarto item do caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho seguro. Não há leões nele. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías 35, verso 9. Pode pegar a Bíblia, Isaías 35, verso 9. 35, verso 9. Isaías 35, verso 9. Deixa eu ver aqui para nós não ficar atrapalhar. 35, verso 9, isso mesmo. Isaías 35, versículo 9. O que Deus disse aqui? Que ele é um caminho seguro, o caminho de Deus é seguro. E não há leões nele. 35, verso 9, olha o que diz aqui, ó. Ali não haverá leões nem animais, nem animal feroz. Subirá ele e nem se achará nele. Mas, né? Por ele quem? No caminho de Deus. Ali não haverá leões, leão, né? Nem animal feroz. Subirá ele e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Quem que é os remidos? Aquele que crê na palavra, aquele que acredita, aquele que medita na palavra, aquele que está no caminho certo, aquele que está no caminho de Deus. Não haverá leões ferozes nele, porque o caminho de Deus é perfeito, diz a Bíblia. O caminho de Deus é perfeito, né? E o título da leitura é A Grandeza e a Glória do Reino de Messias. Então, se você estiver com Jesus no caminho de Deus, nada pode te parar você. Né? Vamos ao quarto item sobre o caminho de Deus. O caminho de Deus é santo. Aqui vai pegar mais pesado, né? O caminho de Deus é santo, no qual ninguém poderá errar. Isaías 35, versículo 8. Aí Isaías mesmo aí, 35, 8. Quem gosta de santidade é muito bom. Porque muitos crentes às vezes acham que ele não precisa de santidade. Mas a Bíblia diz assim, sem a santificação, ninguém verá Deus. Talvez um dia uma pessoa me perguntou, pastor, o que é santificar? Santificar é você se abster das coisas mundanas. É você se afastar das coisas mundanas. Tudo aquilo que é mundo, você se afasta. Quando nós não era crente, nós andava no mundo. Né?
Eu não vou citar aqui aquilo que nós fazíamos, porque aí vai dar uma palavra mais extensa, mas você que está no caminho de Deus, você que está me ouvindo agora, que está na presença de Deus, você sabe o que é mundo, porque você já andou no mundo. Então aquilo que você fazia no mundo, você não pode praticar mais. Amém? Então vamos ler aqui 35:8. Ó, ali haverá um caminho alto. Caminho, ó. Ali haverá um alto caminho, melhor dizendo. Ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Olha aqui, ó, o mundo não passará por ele. O mundo não passa pelo caminho da santidade. Entendeu? O mundo não pode passar pelo caminho da santidade. Porque entre a santidade e o mundo tem uma grande separação, tem um grande abismo. Quem anda no caminho santo? Aqueles que são santos de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Jamais o mundo pode passar pelo caminho da santidade. Amém? O imundo não passará por ele. Quer dizer, o imundo, quem que é o imundo? Aquele que está fazendo a vontade do mundo. Mas será para o povo de Deus. O caminho santo é para o povo de Deus. Os caminhos, olha lá, passará por ele, mas será para o povo de Deus o caminho santo. Os caminhantes até mesmo são loucos, não errarão. Então muitas das vezes alguém te chama de louco, chama você, acha que você só quer ir na igreja, acha que você só pensa em Deus, tem até muitas das vezes aprontado alguma contenda com você, achando que você não sai da igreja, você só quer falar em Deus, você só quer falar em Jesus, você quer só falar no Espírito Santo, você não tem outro assunto. Mas nós somos do céu, nós somos de Deus, nós andamos no caminho santo, nós temos que falar das coisas santas, como nós estamos falando agora da palavra de Deus. Então o ímpio não andará no caminho santo, e o santo também não andará no caminho do ímpio. Tem uma grande separação. Então não tem como, né, a pessoa viver no caminho santo e no caminho do mundo ao mesmo tempo. Não tem condições. Amém? Vamos ver aqui outro item aqui. Está terminando. O caminho de Deus é um caminho único que conduz à casa do Pai. O caminho de Deus é um caminho único que conduz à casa do Pai. Então nós vamos ver aqui, ó, no livro de João 14:16. É o João 14:16. João 14:16. Olha o que diz a Bíblia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? O Espírito Santo. Então, Jesus já foi, agora Ele enviou o Consolador. É o Espírito de Deus que guia o caminho do crente. Né? Por isso que o crente precisa do Espírito de Deus. O crente que não tem o Espírito Santo, que tem muito crente que ele não tem o Espírito Santo. Ele acredita na palavra, mas ele não faz a vontade de Deus. Então, só tem o Espírito Santo aquele que crê, acredita e obedece à palavra de Deus. Não tem como a pessoa receber o Espírito Santo sem ele obedecer à palavra de Deus. Não tem como. Então, eu quero só repetir. O caminho para Deus é o caminho estreito, é um caminho aberto, né? Que está para todas as pessoas que quiserem entrar. Um caminho novo e vivo. Um caminho seguro que não há leões nele. Um caminho santo, o qual não poderá errar. E é um caminho único que conduz à casa do Pai. A casa, quem que é o Pai? Deus. Como diz a Bíblia, um dia, como diz a Bíblia, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Mas um dia
Deus vai arrebatar a sua igreja e nós vamos ser levados. Qual igreja? A placa A, B, C ou D? Não, não tem placa. A igreja é aquela que se preparou, aquela que está com a lamparina acesa, a igreja que obedece à palavra de Deus, a igreja que está de vestes brancas, a noiva que está de vestes brancas e não salpicada. Então, é essa igreja que vai morar na casa do Pai. Só que nós temos que tomar muito cuidado e vigiar, né? Que muitas pessoas com a Bíblia na mão foram condenadas. Então nós temos que vigiar todo o tempo, que as nossas vestes sejam alva, sejam brancas todo o tempo da nossa vida, para que quando o noivo vier buscar a igreja, a noiva esteja preparada para encontrar com o noivo, e lá nós vamos ceiar junto ao meio com ele, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que esses versículos bíblicos da palavra de Deus possa ter te orientado a tua vida, pode ter te abençoado para que você guarde nas tábuas do teu coração. Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe, meu irmão.